Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus, o Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A ele também Abraão deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça e também é Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas se não feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que receber as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Neste último caso, certamente recebem dízimos homens que morrem. No outro, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda ele estava nos lombos do pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele acerca de quem se dizem estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e, concernentemente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, não constituído segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude na vida incorruptível. Porque dele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Não foi sem juramento que isto aconteceu, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramentos, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De modo que Jesus foi feito fiador de uma melhor aliança. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, pois pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes lhe oferecer que cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele de uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui homens fracos
como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho que para sempre foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 7.